É nossa firme convicção e crença crescente que os livros históricos das Escrituras foram concebidos para nos ensinar coisas espirituais por tipos e figuras. Acreditamos que cada porção da história das Escrituras não é apenas uma transcrição fiel do que realmente aconteceu, mas também uma sombra do que acontece espiritualmente nas relações de Deus com seu povo, ou nas dispensações de sua graça para com o mundo em geral. Não olhamos para os livros históricos das Escrituras como sendo meros rolos de história, como autores profanos poderiam ter escrito, mas os consideramos como sendo os registros mais verdadeiros e infalíveis do passado, e também os mais brilhantes e gloriosos prenúncios do futuro, ou então as mais maravilhosas metáforas e ilustrações maravilhosas de coisas que são verdadeiramente recebidas entre nós, e mais verdadeiramente sentidas no coração cristão. Podemos estar errados, acreditamos que não estamos, de qualquer forma, o próprio erro nos deu instruções, e nosso engano nos proporcionou conforto. Vemos o livro de Êxodo como um livro de tipos de libertações que Deus dará ao seu povo eleito, não apenas como uma história do que ele fez, ao tirá-los do Egito ao ferir os primogênitos, conduzindo-os pelo Mar Vermelho e guiando-os pelo deserto, mas também como uma imagem de suas relações fiéis com todo o seu povo, que pelo sangue de Cristo ele separa dos egípcios, e por sua mão forte e poderosa tira da casa de sua servidão e da terra de sua escravidão. Na noite do último sábado, tivemos o tipo da Páscoa, o Cordeiro Pascal, e mostramos a vocês então, como o sangue aspergido e o cordeiro comido eram tipos do sangue aplicado para nossa justificação e da carne recebida pela comunhão interior com Jesus, a alma vivendo e se alimentando dele. Agora tomamos o Êxodo, ou a saída dos filhos de Israel do Egito, como um tipo e imagem da saída de todos os vasos de misericórdia da casa de sua escravidão, e da libertação de todos os cativos legais das correntes de seus cruéis feitores, pela graça soberana e onipotente, por meio da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A terra do Egito é uma imagem da casa da servidão para a qual todo o povo da aliança de Deus será, mais cedo ou mais tarde, trazido por conta de seus pecados. Todos aqueles a quem Deus pretende dar uma herança em Canaã, ele primeiro levará para o Egito. Até mesmo o próprio Jesus Cristo foi para o Egito antes de aparecer publicamente como um mestre diante do mundo, para que em seu caso, assim como no de todo cristão, a profecia pudesse ser cumprida: do Egito chamei meu filho. Todo aquele que desfruta da liberdade com a qual Cristo nos liberta, deve primeiro sentir a escravidão irritante do pecado. Nossos pulsos devem ser feitos para doer pelos grilhões de nossa iniquidade, e nossas costas devem ser feitas para sangrar pelo chicote da lei, o capataz que nos leva a Jesus Cristo. Não há verdadeira liberdade que não seja precedida por verdadeira escravidão, não há verdadeira libertação do pecado, a menos que tenhamos primeiro gemido e clamado a Deus, como fez o povo de Israel quando estava em escravidão no Egito. Todos nós devemos servir no forno de tijolos, todos nós devemos estar cansados de trabalhar entre as panelas, ou então nunca poderíamos realizar aquele versículo glorioso: ainda que tenhais deitado entre as panelas, sereis como as asas de uma pomba cobertas de prata, e suas penas de ouro amarelo. Devemos ter escravidão antes da liberdade, antes da ressurreição deve vir a morte, antes da vida deve vir a corrupção. Antes de sermos tirados do poço horrível e do barro lamacento, devemos ser levados a exclamar: eu afundo em lamaçal profundo, onde não há como ficar de pé. E antes que, como Jonas, possamos ser resgatados do ventre da baleia e libertos de nossos pecados, devemos ter sido levados ao sopé das montanhas, com as ervas daninhas enroladas em nossas cabeças, estremecendo sob um profundo senso de nossa própria insignificância e temendo que a terra com suas barras estivesse ao nosso redor para sempre. Tomando isso como chave, você verá que a libertação do Egito é uma bela imagem da libertação de todo o povo de Deus da escravidão da lei e dos seus pecados. E, primeiro, considere o modo de sua saída. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, é algo notável que eles foram forçados a sair pelos egípcios. Aqueles egípcios que se enriqueceram com sua escravidão, disseram: saiam daqui, porque somos todos homens mortos. Eles imploraram e suplicaram para que fossem, sim, eles os apressaram para fora, deram-lhes joias para que pudessem partir e os fizeram deixar a terra. E é algo impressionante, que os próprios pecados que oprimem o Filho de Deus no Egito, são as próprias coisas que o levam a Jesus. Nossos pecados nos tornam escravos enquanto estamos no Egito, e quando Deus, o Espírito Santo, os agita contra nós,
Como eles nos espancam com chicotadas cruéis, até que nossa alma seja desgastada com extrema escravidão, mas esses mesmos pecados, pela graça de Deus, são feitos o meio de nos levar ao Salvador. A pomba não voa para seu ninho a menos que a águia a persiga, assim os pecados como águias perseguem a alma tímida, fazendo-a voar para as fendas da rocha Cristo Jesus para se esconder. Uma vez, amados, nossos pecados nos mantiveram longe de Cristo, mas agora todo o pecado nos leva a Ele para perdão. Eu não teria conhecido Cristo se não tivesse conhecido o pecado, eu não teria conhecido um libertador, se não tivesse sofrido sob os egípcios. O Espírito Santo nos leva a Cristo, assim como os egípcios expulsaram o povo do Egito. Novamente, os filhos de Israel saíram do Egito cobertos de joias e vestidos com suas melhores vestes. Os judeus sempre desejaram usar joias e todos os tipos de vestimentas bonitas em seus dias de festa, e quando eram pobres demais para possuí-las, eles pegavam joias emprestadas para esse propósito. Assim foi nesta Páscoa notável. Eles tinham sido tão oprimidos que não guardavam nenhum festival por muitos anos, mas agora todos se vestiam com suas melhores vestes e, por ordem de Deus, tomavam emprestado dos egípcios joias de prata, joias de ouro e vestimentas, e as coisas que eles exigiam, e eles despojaram os egípcios. Que ninguém diga que isso foi roubo. Teria sido, se não tivesse sido ordenado por Deus, mas assim como um rei pode deixar de lado suas próprias leis, Deus está acima de suas leis, e tudo o que ele ordena é certo. Abraão teria sido culpado de assassinato ao pegar sua faca para matar seu filho, se Deus não tivesse ordenado que ele fizesse isso, mas o fato de Deus ter ordenado a ação, tornou-a justificável e correta. Mas, além disso, a palavra emprestado aqui é dita pelos melhores tradutores para significar nada mais do que os filhos de Israel pediram suas joias, e não tinham intenção alguma de devolvê-las, e não fizeram nenhum acordo para fazê-lo. E era muito justo que eles fizessem isso, porque eles tinham trabalhado para os egípcios por anos, sem ter tido nenhuma remuneração. Às vezes a necessidade não tem lei, quanto mais aquele Deus que está acima de todas as necessidades será o mestre de suas próprias leis. O grande potentado, o único Deus sábio, o Rei dos Reis, tem o direito de fazer as leis que lhe agradam, e que nenhum homem vaidoso ouse questionar seu Criador, quando seu Criador lhe der uma ordem. Mas o fato é muito significativo. Os filhos de Israel não saíram do Egito mal vestidos, eles saíram com suas melhores roupas, e além disso, eles tinham emprestado joias de ouro, joias de prata e vestimentas, e eles saíram alegremente da terra. Amados, é assim que um filho de Deus sai do Egito. Ele não sai de sua escravidão com suas velhas vestes de justiça própria, Não, enquanto ele as usar, ele sempre as manterá no Egito, mas ele marcha com o sangue e a justiça de Jesus Cristo sobre ele, e adornado com as boas graças do Espírito Santo. Amados, se vocês pudessem ver um filho de Israel saindo da escravidão do pecado, vocês diriam: quem é este que sobe do deserto? É este o pobre escravo que estava fazendo tijolos sem palha? É este o miserável que não tinha nada além de trapos e farrapos sobre ele? É esta pobre criatura cuja pessoa inteira foi suja com a lama do rio do Egito, e que trabalhou na terra de Gósen sem salário ou pagamento. Sim, é ele, e agora ele está vestido como um rei, e vestido como um príncipe. Eis que cada um desses homens de trabalho vem como um noivo enfeitado para o casamento, e suas esposas parecem noivas reais vestidas com suas vestes nupciais. Todo filho de Deus, quando sai do Egito, está vestido com belas vestes. Estranhamente, minha alma, tu estás vestida, pelos grandes sagrados três, na mais doce harmonia de louvor. Que todos os teus poderes concordem. Note, além disso, que essas pessoas obtiveram suas joias dos egípcios. O povo de Deus nunca perde nada indo para a casa da servidão. Eles ganham suas joias mais escolhidas dos egípcios. É estranhamente verdade, os pecados me fazem bem, disse um velho escritor uma vez, porque eles me levam ao Salvador, e então eu recebo bem por eles. Pergunte ao humilde cristão onde ele obteve sua humildade, e 10 contra 1 ele dirá que a obteve na fornalha da profunda tristeza por conta do pecado. Veja outro que é terno em consciência, de onde ele obteve essa joia. Veio do Egito, eu estarei certo. Nós ganhamos mais por estarmos em escravidão, sob a convicção do pecado, do que frequentemente ganhamos pela liberdade.
Esse estado de escravidão, sob o qual você está agora trabalhando, pobre filho da tristeza, será bom para você, pois quando você sair do Egito, você roubará as joias dos egípcios, você terá ganho pérolas de suas próprias convicções. Ó, dizem alguns, estou há meses e anos trabalhando duro sob um senso de pecado, e não consigo obter libertação. Bem, espero que você consiga logo, mas se não conseguir, você terá ganhado ainda mais joias parando aí, e quando sair, você muito provavelmente fará o melhor dos cristãos. Que pregador mais nobre para pecadores do que John Bunyan? E quem sofreu mais do que ele? Por anos ele duvidou e hesitou, às vezes pensando que Cristo salvaria, outras vezes pensando que ele nunca foi um dos eleitos, e continuamente lamentando a si mesmo, mas ele conseguiu joias enquanto estava em cativeiro que ele nunca teria obtido em nenhum outro lugar. Quem poderia ter feito uma grande coleção de joias como o progresso do peregrino, se ele não tivesse vivido no Egito? Foi porque ele permaneceu tanto tempo no Egito que ele reuniu tantas joias. E ó, amados, vamos nos contentar em parar um pouco em aflição, pois as joias que ganharemos lá nos adornarão por toda a nossa vida, e uma noite sairemos do Egito, não com choro, mas com cânticos e coroas de regozijo. Teremos as vestes de louvor para o espírito de tristeza, o saco será removido de nossos lombos, e as cinzas de nossa cabeça, e marcharemos adiante enfeitados com joias, brilhando com ouro e prata. Mas há mais um pensamento sobre a maneira de sua saída, e é que eles saíram às pressas. Eu acho que um filho de Deus, sempre que tem a oportunidade de sair da escravidão, rapidamente se aproveitará dela. Quando um homem vem a mim e diz, estou sob profunda convicção de pecado, e assim por diante, e parece estar muito contente, falando sobre amanhã, e amanhã, e amanhã, e dizendo, posso me arrepender quando quiser, e posso crer quando quiser, e sempre procrastinando. Ah! Eu penso comigo mesmo, essa não é a libertação do Senhor, pois quando seu povo sai do Egito, eles estão sempre com pressa para sair. Nunca encontrei um pobre pecador sob um senso de pecado, que não estivesse com pressa para tirar seu fardo de suas costas. Nenhum homem tem um coração partido, a menos que queira tê-lo amarrado diretamente. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz o Espírito Santo, ele nunca diz amanhã, hoje é seu clamor contínuo, e todo israelita legítimo ansiará por sair do Egito, sempre que tiver oportunidade. Ele não parará para amassar sua massa e fazer seu pão para levar consigo, mas carregará o pão sem fermento em seus ombros, estará com tanta pressa para fugir. Aquele que odeia o mau cheiro da masmorra, anseia por ouvir as proteções da fechadura rangerem, para que possa encontrar a liberdade. Aquele que esteve muito tempo no poço apressa-se para escapar, aquele que sofreu o chicote do capataz voa como uma pomba para sua janela, para que possa encontrar paz e libertação em Cristo Jesus. Segunda, mas tendo notado 3 pontos de similaridade na imigração dos israelitas e na libertação do povo de Deus, gostaríamos de levar sua atenção, em segundo lugar, para uma observação sobre a magnitude desta libertação. Nunca lhe ocorreu que êxodo maravilhoso do povo de Israel foi esse? Você sabe quantas pessoas saíram? De acordo com os cálculos mais baixos, deve ter havido 2,5 milhões, todos reunidos em um lugar, e todos saindo do país ao mesmo tempo. E então, além destes, saiu com eles uma companhia extremamente grande, uma multidão mista. O número deve ter sido tão grande que é impossível imaginá-lo. Suponha que o povo de Londres saísse de uma vez para marchar por um deserto, seria uma coisa maravilhosa na história, tal que dificilmente podemos conceber, mas aqui estavam, para dizer o mínimo, 2 milhões de pessoas, todas ao mesmo tempo saindo do meio do Egito e saindo do país. Eles viajaram, disse, de Ramessés para Sucote. Ramessés era onde eles foram empregados na construção de uma cidade para o rei. Eles ficaram em Sucote, ou cabanas. Como uma multidão tão imensa não conseguia encontrar casas, eles, portanto, fizeram cabanas, e, portanto, os filhos de Israel sempre guardaram a festa dos tabernáculos, para comemorar a construção das cabanas em Sucote, quando eles saíram do Egito. Que mente Moisés deve ter tido, para dirigir um exército tão grande, ou melhor, que espírito deve ter sido aquele que repousou sobre ele, para que ele pudesse levá-los todos a um lugar, e então guiá-los todos pelo deserto, se você tiver em mente esse número poderoso.
Ficará surpreso ao pensar em quanta quantidade de maná deve ter sido necessária para alimentá-los, e que fluxo de água deve ter sido aquele que os seguiu. Fale dos exércitos de Xerxes, ou da hoste dos persas, fale dos poderosos exércitos que reis e potentados reuniram. Aqui estava um exército que superou todos eles. Mas ó, amados, quanta grandeza há no pensamento das multidões que Cristo redime com seu sangue. Cristo não morreu para salvar alguns, ele verá o trabalho de sua alma e ficará abundantemente satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Uma multidão que nenhum homem pode contar estará diante do trono de Deus e do Cordeiro. Ó! Maravilhosas as estrelas do céu, nem o pó da terra, nem a areia do mar, mas lembremo-nos de que Deus prometeu a Abraão, como a areia na praia do mar, assim será a tua descendência. Quem pode contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Eles lambem a terra como água, e a terra é completamente devorada diante deles. Ó! Deus poderoso! Quão grande é a libertação que traz uma hoste de teus eleitos, mais incontável do que as estrelas e tão inumerável quanto as areias em 1000 praias. Tudo bem ao teu poder que faz tudo isso. Você terá outra ideia da grandeza desta obra, quando pensar nas diferentes estações que os filhos de Israel devem ter ocupado. Suponho que eles não eram todos igualmente destituídos, eles não estavam todos labutando nos mesmos fornos de tijolos, mas alguns deles estariam em um lugar, alguns em outro, alguns trabalhando na corte do rei, alguns para os egípcios mais humildes, dispersos por todos os lugares, mas o que quer que fossem, todos eles vieram daqui. Se o faraó tivesse escravos em seus salões, eles marchavam para fora no mesmo dia de seu palácio com portões dourados, em Mênfis ou em Tebas. Todos eles saíram naquele mesmo dia de suas diferentes situações, e guiados por Deus, todos chegaram a um lugar, onde construíram suas barracas e o chamaram de Sucote. Assim como quando o outono declina e o inverno se aproxima, vimos as andorinhas tagarelas se reunirem no topo das casas, preparadas para voos distantes além do Mar Púrpura, onde poderiam encontrar outro verão em outra terra. Assim esses israelitas de todos os seus países se reuniram e permaneceram juntos, prestes a voar através de um deserto sem trilhas para aquela terra da qual Deus lhes havia dito: eis que vos levarei a uma terra que mana leite e mel. Ó! Grandes e gloriosas obras de Deus! Grandes são as tuas obras, ó Senhor, e maravilhosas as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Eu gostaria que vocês, amados, se lembrassem particularmente de uma coisa, e é que, por maior que tenha sido essa imigração, e por maiores que tenham sido as multidões que deixaram o Egito, foi apenas uma Páscoa que os libertou. Eles não queriam 2 celebrações da ceia, eles não precisavam de 2 anjos para voar pelo Egito, não era necessário ter 2 libertações, mas tudo em uma noite, tudo pelo Cordeiro Pascal, tudo pela ceia da Páscoa, eles foram salvos. Olhem para a hoste lá em cima. Vocês veem a multidão de almas lavadas pelo sangue, escolhidas por Deus e preciosas? Vocês conseguem dizer o número delas? Vocês conseguem contar o pó fino dos beatificados diante do trono? Ah! Não, mas aqui vai um pensamento para vocês. Eles não queriam 2 Cristos para salvá-los, eles não precisavam de 2 Espíritos Santos para libertá-los, nem precisavam de 2 sacrifícios para trazê-los até lá. Pergunte-lhes de onde veio sua vitória. Eles, com a respiração unida, atribuem sua vitória ao Cordeiro, seu triunfo em sua morte. Um sacrifício agonizante, uma morte no Calvário, um suor sangrento no Getsêmane, um grito de que está consumado, consumou toda a obra da redenção. Ó! O precioso sangue de Cristo! Eu amo quando penso que ele salva um pecador, mas ó! Pensar na multidão de pecadores que ele salva! Amados, não pensamos o suficiente em nosso Senhor Jesus Cristo, não temos metade da estimativa de sua preciosa pessoa como deveríamos ter. Não valorizamos seu sangue pelo preço certo. Porque, pobre pecador, você está dizendo esta manhã: este sangue não pode me salvar. O quê? Não te salvar, quando está comprometido a salvar milhares e milhares, e miríades de miríades. O pastor que reúne todo o rebanho e os conduz aos pastos perderá um único cordeiro? Você diz: talvez, eu sou tão pequeno. Por essa mesma razão, então, você não quer tanto de seu poder para cuidar de você.
Mas, diz alguém, sou um grande pecador. Sim, então, tanto melhor, pois ele veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo, e ele veio para salvar você. Ah! Não temam, filhos de Deus, aquele que tirou todos os israelitas em uma noite pode tirar todos vocês, embora vocês estejam na mais completa escravidão. Talvez haja um de vocês que não apenas tenha que fazer tijolos sem palha, mas tenha que fazer o dobro de tijolos que qualquer outra pessoa, você pensa, e seu feitor tem um chicote que vai direto ao seu redor e corta a carne de você todas as vezes. Você tem uma escravidão pior do que qualquer outra, sua escravidão é mais intensa, seu forno mais quente, suas panelas mais difíceis de fazer. Muito bem, estou feliz com isso, quão doce será a liberdade para você. E eu lhe direi, você não será deixado no Egito, pois se você fosse, o que o velho faraó diria? Ele disse que os tiraria todos, mas não o fez, há um sobrando, e ele desfilaria aquele pobre israelita pelas ruas, ele o levaria por Mênfis e Tebas, e diria, há um que Deus não libertaria, há um que eu tinha tão firmemente em minhas mãos que ele não conseguia tirá-lo. Ah! Mestre diabo! Você não dirá isso de ninguém do povo do Senhor, todos eles estarão lá, os grandes e os pequenos. Esta mão indigna tomará a mão do abençoado São Paulo, todos eles estarão no céu, todos serão redimidos, todos serão salvos, mas todos, observe bem, através de um sacrifício, uma aliança, um sangue, uma Páscoa. Terceira, isso nos leva a falar mais plenamente da completude de sua libertação. Nosso texto diz, aconteceu no fim dos 430 anos, no mesmo dia em que aconteceu, que todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Nossos queridos amigos arminianos acham que alguns do povo do Senhor não sairão do Egito, mas estarão perdidos no final. Ah! Bem, como diz o bom Hart, se um pobre santo pode cair, se o seguir, todos poderão cair, e nenhum de nós está seguro e protegido. Portanto, não cedemos a isso. Mas todas as hostes saíram do Egito, cada uma delas, nenhuma alma foi deixada para trás. Há um homem pobre que era coxo. Ah! Você o vê jogar fora suas muletas. Há uma pobre mulher doente, ai, mas ela de repente se levanta de sua cama. Há outro paralítico, que não consegue de modo algum se levantar, mas seu corpo em um momento se torna firme, pois não havia uma pessoa fraca em todas as suas tribos. Salmo 105:37. Há um pobre bebê que não sabe nada sobre isso, mas ainda assim ele deixa o Egito, carregado por sua mãe. O velho pai de cabelos grisalhos não cambaleou em seu cajado. Embora tivesse 80 anos de idade, ele era um filho de Israel, e ele saiu. Havia um jovem que tinha acabado de começar a ter seus ombros feridos, mas embora ele fosse jovem, chegou a hora dele, e ele saiu. Todos eles saíram, cada um deles, não haviam deixado para trás. Eu não suponho que eles tivessem hospitais lá, mas se tivessem, tenho certeza de que não deixaram nenhum deles no hospital, mas todos foram curados em um instante. Havia um israelita que se rebelou contra o governo de Moisés e disse, quem te fez juiz e repartidor sobre nós? Mas eles não o deixaram para trás, até ele saiu. Todos eles saíram, nem descobrimos que havia alguma pobre criatura enrugada cujos braços e pernas eram quase inúteis, e que era meio idiota, cujo cérebro estava quase acabado, deixado para trás. Então, amado, se você é o cordeiro mais humilde no rebanho de Jesus, você é um em Jesus agora, embora tenha muito pouco aprendizado e muito pouco senso comum, você sairá do Egito. Se o Senhor o colocou lá em cativeiro, e você foi feito para gemer lá, ele o fará cantar em breve, quando for redimido disso. Não há medo de você ser deixado para trás, pois se você fosse, Faraó diria, ele libertou os fortes, mas não foi capaz de resgatar os fracos, e então haveria risos no inferno contra o poder e a onipotência de Deus. Todos eles saíram. Mas não somente isso, todos eles tinham seu gado com eles. Como Moisés disse, nenhum casco será deixado para trás. Eles deveriam ter todos os seus bens, assim como suas pessoas. O que isso nos ensina? Ora, não somente que todo o povo de Deus será salvo, mas que todo o povo de Deus já teve será restaurado. Tudo que Jacó levou para o Egito será trazido de volta. Perdi uma justiça perfeita em Adão?
Terei uma justiça perfeita em Cristo. Perdi a felicidade na terra em Adão? Deus me dará muita felicidade aqui embaixo em Cristo. Perdi o céu em Adão? Terei o céu em Cristo, pois Cristo não veio somente para buscar e salvar o povo que estava perdido, mas o que estava perdido, isto é, toda a herança, assim como o povo, todas as suas propriedades. Não apenas as ovelhas, mas o bom pasto que as ovelhas haviam perdido, não somente o filho pródigo, mas todas as propriedades do filho pródigo. Tudo foi tirado do Egito, nem mesmo os ossos de José foram deixados para trás. Os egípcios não podiam dizer que tinham um pedaço da propriedade dos israelitas, nem mesmo uma de suas amassadeiras, ou uma de suas vestes velhas. E quando Cristo tiver conquistado todas as coisas para si mesmo, o cristão não terá perdido um átomo pelos trabalhos do Egito, mas poderá dizer: ó morte, onde está teu aguilhão? Ó sepultura, onde está tua vitória? Ó inferno, onde está teu triunfo? Tu não tens uma bandeira nem um pendão para mostrar tua vitória, não há um casco ou capacete deixado no campo de batalha, não há um único troféu que tu possas levantar no inferno em desprezo por Cristo. Ele não apenas libertou seu povo, mas eles saíram com cores voadoras, levando seus escudos com eles. Fique de pé, admire e ame o Senhor, que assim liberta todo o seu povo. Isso nos leva a notar, em quarto lugar, o tempo em que os israelitas saíram do Egito. Aconteceu que ao fim de 430 anos, no mesmo dia em que aconteceu, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Deus havia prometido a Abraão que seu povo estaria em cativeiro por 430 anos, e eles não estavam em cativeiro nem mais um dia. Assim que o vínculo de Deus venceu, embora tivesse sido sacado 430 anos antes, ele pagou a conta, ele não exigiu mais tempo para fazê-lo, mas o fez imediatamente. Christopher Ness diz que eles tiveram que esperar pelo cumprimento da promessa até a noite chegar, pois embora ele a cumprisse no mesmo dia, ele os fez ficar até o fim dela, para provar sua fé. Ele estava errado ali, porque os dias das Escrituras começam à noite. A tarde e a manhã foram o segundo dia. De modo que Deus não os fez esperar, mas os pagou imediatamente. Assim que o dia chegou, começando com a nossa noite, como o dia judaico faz agora, e o dia bíblico sempre fez, assim que o relógio bateu, Deus pagou sua fiança. Ouvimos falar de alguns proprietários que vêm cobrar o aluguel exatamente às 12 horas. Bem, admiramos a honestidade de um homem se ele o paga exatamente naquele minuto, mas Deus nunca está atrasado no cumprimento de suas promessas, nem pelo tic-tac de um relógio. Embora sua promessa pareça demorar, espere por ela, você pode estar enganado quanto à data, se ele prometeu algo em um determinado dia, ele não o deixará esperando até amanhã. No mesmo dia em que o Senhor havia prometido, os israelitas saíram. E assim todo o povo do Senhor sairá da escravidão no momento predestinado, e eles não podem sair da escravidão antes do tempo determinado. Ó pobre herdeiro aflito do céu, gemendo sob o pecado e buscando descanso, mas não encontrando nenhum, acredite que é a vontade do Senhor que você fique um pouco mais onde há uma fornalha fumegante. Espere um pouco, Ele está te fazendo bem. Como Jesus de antigamente, Ele está falando duramente com você, para testar sua fé. Ele está te dizendo agora que você é um cachorro, porque ele quer te ouvir dizer: verdade, Senhor, mas os cachorros comem das migalhas. Ele não te deixaria esperando, se sua ânsia não ganhasse com isso novo vigor, ele não te manteria chorando, se ele não quisesse fazer disso um sinal de melhor graça para você no futuro. Portanto, espere, pois você sairá do Egito e terá um alegre resgate naquele dia quando eles vierem com cânticos a Sião, com cânticos e alegria eterna sobre suas cabeças. Mas agora, amados, devemos terminar de uma maneira muito solene, lembrando-lhes dos companheiros que saíram do Egito com os filhos de Israel. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, havia certas pessoas no Egito, insatisfeitas com o rei, muito provavelmente culpados, pessoas condenadas, devedores, falidos e pessoas semelhantes, que estavam cansadas de seu país e que, como é dito espirituosamente sobre aqueles que são transportados, deixaram seu país para o bem de seu país. Mas embora essas pessoas tenham ido com os filhos de Israel, observem, elas não eram deles. Elas escaparam, mas a porta não foi aberta para deixá-los sair, ela foi aberta apenas para deixar sair os filhos de Israel.
Disse que a multidão mista caiu em luxúria, foi a multidão mista que os ensinou a adorar o bezerro de ouro, foi a multidão mista que sempre os desviou. E essa multidão mista tem seus representantes agora. Há muitos homens que saíram da terra do Egito que nunca foram israelitas, e há muitos que se juntam a nós na comunhão da igreja, e comem aquele pão espiritual, e bebem daquela rocha espiritual que os seguiu, e ainda assim com muitos deles Deus não está bem satisfeito, assim como houve muitos antigamente com quem ele não estava bem satisfeito, e que foram derrubados no deserto. Ah, diz alguém, mas eu pensei que se eles estivessem no Egito, certamente se eles saíssem eles deveriam ter sido cristãos, pois você usou as metáforas. Sim, sim, mas observe como essas pessoas estavam no Egito. Essa multidão mista nunca esteve em cativeiro no Egito. Foi Israel que teve que sentir o chicote do capataz, e fazer os tijolos sem palha. Mas esses sujeitos não tinham nada a fazer. Eles próprios eram egípcios, egípcios de nascença, herdeiros do pecado e filhos da ira, eles nunca tiveram nenhuma escravidão real, e portanto não podiam se alegrar como o verdadeiro israelita fez, quando foram libertos do jugo do faraó. Essas pessoas são representadas entre nós por certas pessoas, que nos dirão, eu sei que fui um pecador. Isso é o mesmo que dizer que você foi um egípcio, e isso é tudo, mas não posso dizer, senti meu pecado, e o abominei completamente e chorei por ele. Eles vêm e dizem, eu sou um pecador, ouvem algo sobre Jesus Cristo, pegam isso com uma fé imaginária, não com a fé que se une ao Cordeiro e nos traz a verdadeira salvação, mas com uma fé nocional, fingida, e obtém libertação. E algumas dessas pessoas são maravilhosamente felizes, elas não têm dúvidas e medos, elas estão à vontade, como Moabe, elas não foram esvaziadas de vaso em vaso. Elas podem nos contar sobre o Egito, é claro, elas sabem tanto sobre ele quanto o Filho de Deus. Se o Filho de Deus descreve o forno de tijolos, e como eles fizeram tijolos sem palha, ele viu, embora não tenha sentido, e ele pode falar sobre isso, talvez melhor do que o pobre israelita, pois o pobre israelita às vezes foi golpeado na boca, pode ser, de modo que ele gagueja, e não consegue falar tão bem quanto o outro, que nunca levou um golpe. Ele sabe tudo sobre a escravidão, talvez ele tenha inventado um pouco dela, a fim de testar o pobre israelita, e ele pode descrever com muita precisão a saída do Egito e a jornada pelo deserto. Mas aqui está a diferença, observe, entre os israelitas e os egípcios. Os egípcios não aspergiam o sangue nas ombreiras das portas, e não lemos sobre a multidão mista comendo o cordeiro pascal, pois está escrito, nenhum estranho comerá dele. Algumas pessoas estão continuamente dizendo, eu acredito que estou indo para o céu, mas elas nunca aspergiram o sangue, nunca comeram o cordeiro pascal, nunca tiveram comunhão com Cristo, e nunca tiveram união vital com Ele. Ó vós, membros de igrejas cristãs! Há muitos de vocês que têm uma experiência fingida e uma religião fingida. Quantos há de vocês que têm apenas o exterior da piedade? Sois sepulcros caiados, exteriormente belos e belos, como os jardins enfeitados de um cemitério, mas interiormente estáis cheios de ossos de homens mortos e podridão. Sejam persuadidos, eu vos suplico, a não obter libertação de nenhuma maneira, exceto pelo sangue do Cordeiro, e realmente festejando em Cristo. Muitos homens obtêm libertação sufocando sua consciência. Diz alguém dessa multidão mista, aqui estou eu na prisão, e esta é a noite em que os filhos de Israel saem do Egito, Se eu pudesse sair. O que ele faz? Ora, o carcereiro está assustado, ele perdeu seu filho mais velho, e o prisioneiro diz, deixe-me sair, e ele suborna o carcereiro para deixá-lo ir. E há muitos homens que saem do Egito subornando sua consciência. Lá, mestre consciência, ele diz, nunca mais ficarei bêbado, sempre irei à igreja, lá está minha loja, que está sempre aberta no domingo. Colocarei 2 persianas, e isso é quase o mesmo que fechá-la completamente, e não farei o negócio sozinho, contratarei um servo para fazê-lo para mim. E ele sai. Mas é melhor que ele permaneça no Egito do que saia assim. Há alguns que saem novamente pela força, o carcereiro cai morto, e então eles saem da prisão. Há homens que não apenas subornam, mas matam sua consciência, eles vão tão longe que sua consciência está quase morta, e quando ele está em um ataque um dia, eles correm para fora e escapam, e assim eles têm paz,
onde não há paz. Eles se envolvem nas dobras de suas próprias ilusões e inventam para si refúgios de mentiras, onde colocam sua confiança. Ó multidão mista! Vocês são a ruína das igrejas, vocês nos colocam em luxúria. O sangue do israelita puro é contaminado pela união com vocês, vocês se sentam como o povo de Deus se senta, e ainda assim não são seu povo, vocês ouvem como o povo de Deus ouve, e ainda assim estão no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Vocês tomam o sacramento tão docemente quanto os outros, enquanto comem e bebem a condenação para si mesmos, vocês vêm à reunião da igreja e se sentam na assembleia privada dos santos, mas mesmo quando estão lá, vocês não são nada além de um lobo em pele de cordeiro, entrando no rebanho quando não deveriam estar lá. Meus queridos ouvintes, testem a si mesmos, para ver se são israelitas de verdade. Ó! Cristo poderia dizer a vocês: eis um israelita de verdade, em quem não há dolo. Vocês têm o sangue no batente da porta? Vocês comeram de Jesus? Vocês vivem nele? Vocês têm comunhão com ele? Deus, o Espírito Santo, os tirou do Egito? Ou vocês mesmos saíram? Vocês encontraram refúgio em sua querida cruz e lado ferido? Se vocês encontraram, alegrem-se, pois o próprio Faraó não pode trazê-los de volta, mas se vocês não encontraram, eu oro ao meu mestre para destruir sua paz em átomos, por mais bela e amável que seja. Eu imploro a ele que envie os ventos da convicção e as torrentes de sua ira, para que sua casa caia agora, em vez de permanecer em pé até a morte, e então, na última hora solene, o edifício de suas próprias mãos deve abalar. Multidão mista! Ouçam isto! Vocês, reuniões reunidas de professores. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Não sabeis vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Mas se ele não está em vós, então sois ainda reprovados, a quem Deus abomina. O Senhor tire todo o seu povo do Egito, e livre todos os seus filhos da casa da servidão.